Gente, muito boa tarde. Queria agradecer o convite da professora Carolina Cavalcante. Fico muito feliz, de estar aqui com vocês hoje e tentar passar aí algumas dicas, necessárias aí que a gente possa, vamos dizer assim, aprofundar um pouco nessa 1 hora aí de oficina. Tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Kilza Fidelis, do corpo docente do UniFBV, tá? Alguns já foram meus alunos, eu não sei se tem gente aqui que não me conhece, mas, enfim, é um prazer de qualquer maneira aí, sejam todos bem-vindos. Então, gente, release, a gente até pode começar por um ponto que a gente pode até buscar, uma discussão, aí, um debate no final, não começar pelo óbvio, o que é, mas pelo debate sobre a morte do release. Hoje é comum a gente ter aí algumas inquietações, sobre a importância, a necessidade, e a sobrevivência do release diante dessas novas tecnologias. E já de cara eu digo para vocês, não existe aí nenhum estudo que comprove a morte do release. Pelo contrário, com o enxugamento das redações, ele está se tornando cada vez mais necessário e importante. A gente tem um número reduzido nas redações, um número reduzido de profissionais de jornalismo que contam, sim, com essas informações que são passadas aí pela assessoria de imprensa, pelo assessor ou assessora de imprensa. Então, vamos começar já desmistificando essa questão da morte do release, para a gente entrar ali dentro de uma descrição mais completa do que é e como estruturar um release. O que se tem hoje, o que a gente pode falar é que o que existe é uma exacerbação, de releases mal feitos, na verdade, mal estruturados e que muitas vezes passam despercebidos. E também tem a influência da nova tecnologia quanto a isso, por exemplo, como a gente vai ver mais à frente, o tipo de release eletrônico, que é muito utilizado hoje através aí do e-mail. Então, muitos vão para a caixa, para o spam, muitos são ignorados e a gente hoje vai descobrir por quê, Eu acho que muitos de vocês já têm mais ou menos ideia do porquê. Isso tem muito a ver com o conteúdo, com a estrutura, e com a forma como esses releases são enviados, repassados, enfim. Então, a gente vai aqui para esse ponto, da definição do release. Um termo em inglês, a gente tem aí a influência do release no Brasil, a partir aí da primeira metade do século XX, é uma expressão que vem do inglês e que significa liberar, soltar, lançar, muito utilizado, foi muito utilizada a expressão press release, Hoje a gente tem outra configuração e essa expressão já não é tão comum. Mas vocês ainda podem encontrar em pesquisas, aí na internet, em livros especializados, muita ainda expressão press release, que meio que se tornou uma expressão comum para denominar tudo. Mas com esse avanço tecnológico, a gente tem vários tipos de release e essa nomenclatura, muitas vezes, ela é esquecida por conta dessa diversidade, dos meios que a gente tem hoje. Em português, a gente tem aí a palavra sendo escrita como release, Então, é uma expressão aportuguesada, Do que a gente tem aí que entender que é um documento que vai estruturar, como eu coloco aí para vocês, que, na verdade, que é estruturado e que vai também, tem a intenção de pautar o veículo de comunicação, quaisquer veículos de comunicação, a partir de matéria jornalística. Por aí, a gente já tem um ponto inicial.
o que acontece muitas vezes? Como ele é um material informativo, né? Como ele pode ser sugestão de pauta, como ele é orientação, né? E pode ser publicado, veiculado parcialmente ou completamente, o assessor de imprensa, né? Ele tem que pensar com a cabeça de um redator, com a cabeça de um jornalista. Por isso, eu nem vou me alongar nessa discussão, nesse debate sobre o papel do assessor de imprensa, quem é que exerce aí a função de assessoria, se é o relações públicas, se é o jornalista, independentemente de quem exerça, essa pessoa, esse profissional, ele tem sim que ter aí um domínio da linguagem jornalística. Por quê, gente? O release, ele não é uma peça promocional, né? Então, ele é muito diferente. Então, se você escreve com uma ideia de ser peça promocional, não vai emplacar, não vai pautar. Essa é uma das dificuldades que a gente tem hoje. Então, por isso mesmo que, normalmente, nas assessorias das grandes organizações, principalmente das instituições, vocês veem hoje, se você vai lá fazer um concurso público, tem lá o concurso para assessor de imprensa que normalmente pede uma formação de jornalista, justamente porque é o profissional, né, que sabe o que é um fato noticioso, né, o que é notícia, que sabe lidar com isso, que domina a técnica jornalística, né? Então, inclusive para as organizações, o release se ele bem colocado, se ele bem estruturado, ele basicamente, ele vira uma peça promocional, ele não é escrito como uma peça promocional, né? Ele vai ser escrito ali, como a gente vai ver mais à frente, dentro de uma estrutura de uma notícia, né? Mas para a divulgação de uma organização, instituição, empresa, ele é valiosíssimo, porque ele vai sair ali naquele meio de comunicação, né? Não como uma publicidade, mas como um texto jornalístico, com fontes, seguindo todo o padrão que a gente conhece, toda a técnica que a gente conhece, tá? Então, a gente tem aí o release como um pontapé inicial, né, para transformar uma informação, né, da sua organização, da sua instituição, da sua empresa, em notícia. Então, a grande importância do release está aí, né? Ele tem o potencial de virar uma notícia. E só vira, gente, se ela for realmente escrita como notícia e muito bem escrita, né? Então, outro ponto que é importante, que a gente vê ainda alguns erros nesse sentido, é a questão da autoria, né? A autoria, quando você escreve um release, vai ali assinado como assessoria de imprensa, assessoria de comunicação ou a assessoria. Então, o texto ele não é assinado por uma pessoa, né? Ele vai ser veiculado, mas com ali uma autoria de assessoria, tá? Começa por aí também, que a gente percebe alguns erros, alguns equívocos nesse sentido, tá? A não ser quando é uma entrevista. Eu vou dar alguns exemplos de tipos de release que ele pode sim ser assinado. Por exemplo, um release especial, que traz alguém de uma organização, ele pode sim ser assinado por aquela pessoa que está respondendo pela organização, que está representando a organização. Mas ele cabe em alguns tipos. O release padrão, que é o que a gente mais utiliza, ele não pode ser assinado, ele não pode ter autoria, né? Na verdade, ele vai ser assinado, como eu falei, como a assessoria. Por quê? A gente tem aqui o release representando, né, trazendo informações, na verdade, sobre uma empresa, uma instituição, uma organização, né? E aí ele vai responder tanto aos interesses, né, aos seus interesses, ao interesse do seu assessorado, quanto ao interesse público. Então, não é qualquer coisa que qualquer notícia, você tem que ter um feeling jornalístico. Isso pode virar uma notícia, né? E aí vocês, como futuros jornalistas, vocês sabem quais os critérios utilizados, né? Nesse sentido, para ter um potencial de virar uma notícia. Então, ele vai atender interesses do seu assessorado, mas também da opinião pública e da imprensa, tá? Só que, em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa.
Em primeiro lugar, vai ser o interesse aí da sociedade, né, da opinião pública, juntamente com a imprensa, e depois da sua organização, tá? Então, nunca vocês vão entender porque, inclusive, no título, a gente não pode colocar, não é que não possa, não se recomenda colocar logo o nome da empresa de cara no título, né? E sim nomear o segmento, né? Um segmento de mercado da sua empresa. E lá embaixo, como eu vou colocar para vocês mais na frente, a gente tem o lead e o sublead para a gente dar as informações necessárias e citar o nome da empresa, tá? Do surgimento, eu já adiantei um pouco para vocês, a gente tem esse surgimento aí do release, né? Também junto com a assessoria de imprensa no Brasil aí na primeira metade do século XX, principalmente o release, a utilização do release, e aí se via mais como instrumento para divulgar atos, decretos, ações governamentais, enfim. Só que aí, quando a gente tem aí o golpe de 64, e aí a limitação, né, a censura, a liberdade de expressão, muitos veículos de comunicação que apoiaram a ditadura ou que foram censurados, eles começam a fazer aí, principalmente os que apoiaram. Os que foram censurados não utilizaram tanto os releases do governo militar, né? As informações vindas ali da instituição governamental. Mas outros que apoiavam começaram a fazer o chamado jornalismo declaratório ou chamado, conhecido, chapa branca. Então, o release começou a perder aí a sua credibilidade, né? E muita coisa do que saía na imprensa à época era vinculada a essas informações governamentais. Então, a opinião pública e a própria imprensa, que era oposição, começou a tirar a credibilidade do release. O release vai ganhar aí uma importância fundamental novamente, vai ganhar credibilidade novamente a partir da década de 80. Né? Por quê? Aí eu cito aí três pontos que são cruciais para a gente entender. A gente tem a redemocratização do Brasil, a gente tem a questão da liberdade de imprensa, a luta pela liberdade de imprensa, né? E os novos padrões de competitividade no mercado. Então, o release, ele passa, sim, a ter a sua importância, né, de novo aí no cenário, porque aí ele vai ser feito de maneira independente, né, enfim, é um contexto em que o próprio mercado vai exigir também, né, dentro dos padrões de competitividade, profissionais mais alinhados, né, às exigências de mercado. Então, ele passa a ter aí o seu lugar de volta, né, porque quando ele começa a ser desenvolvido aí na primeira metade do século XX, influenciado pelo modelo norte-americano, ele ganha força, mas aí com a censura, com tudo isso que eu descrevi para vocês, ele começa a ser utilizado de uma maneira muito questionável. E aí, quando vem a redemocratização e toda essa questão da exigência do mercado, ele passa a ter um papel preponderante, né, nas redações. E aí eu passo para alguns critérios que a gente pode pensar aqui, tá? Para a gente desenvolver um bom release. E antes de eu falar da estrutura, eu preciso destacar aqui para vocês que dentro de critérios e características que estão aí dentro desses critérios, é de importância crucial a gente seguir, né, todas essas sugestões para fazer um bom release, né? A gente tem a exatidão, a riqueza de informações, o ineditismo, o caráter de interesse coletivo, que eu falei um pouco para vocês, né? Isso também é um ponto que a gente não pode esquecer. Sempre o interesse coletivo vem em primeiro lugar. Né? Não querer transformar aí qualquer tema, qualquer, enfim, iniciativa da sua organização, não forçar a barra para transformar numa notícia. Você tem que ver aquilo tem um caráter coletivo. Né? O inédito, todos esses critérios aqui passam também pelos critérios
padrão do jornalismo, né? O próprio ineditismo, você tem que ter alguma novidade no que você está colocando, então a gente tem que pensar nesses critérios toda vez que for escrever um release, para a gente ter um bom resultado. Então, a gente pode falar também no critério de personalização, e aí eu já posso adiantar para vocês que um grande problema hoje das assessorias, ou, enfim, geral, né, das organizações, nesse sentido que trabalham com assessoria de imprensa, seja uma equipe, seja uma pessoa, duas pessoas, enfim, a gente tem a questão de enviar um release, uma questão problemática, para todos os jornalistas, né? Você ter um mailing, você não ter a preocupação de conhecer a editoria, né? de saber quem são os colunistas, a própria linha editorial, né? Do seu veículo, do veículo que você pretende, e enviar assim no bolo, desculpa a expressão, no bolo, né? Então, a gente vai ver que a personalização do próprio release também passa pela questão de você ter também o feeling de escolher para que veículo você vai enviar, para que jornalista você vai enviar, tá? E isso também tem a ver com os tipos de release que a gente vai ver lá na frente. Por exemplo, o release especial, se é especial, ele normalmente ele é maior, ele é mais detalhista e ele vai para uma editoria específica. Então, para você não desperdiçar o seu material. Então, essa questão de ser personalizado, de pensar sempre nesse critério, também vai influenciar aí no resultado do seu trabalho, né? Se vai virar pauta aí ou não, tá? A disponibilidade é outro critério. Então, a gente fala de disponibilidade de responder questionamentos, né? Eu envio para determinados jornalistas e eu tenho que estar atento, né, a responder quaisquer dúvidas, a enviar, estar ali disponível para fornecer mais informações ou para tirar dúvidas. Eu venho dando assessoria de imprensa há algum tempo, e assim, todos os vídeos que eu vejo de assessores ou de jornalistas que hoje trabalham em redação, mas que já foram assessores de imprensa, essa questão da disponibilidade. A assessoria muitas vezes dificulta mais do que facilita. Então, a disponibilidade é fundamental. Não adianta você ter um texto maravilhoso também e você ser indisponível e você dificultar também em ceder informações ou seu assessorado ou em o seu assessorado ceder uma entrevista ou dar alguma informação. Então, pensem nisso também. Exclusividade, então, inclusive, a exclusividade, ela vai estar muito ligada a um tipo de release, que é o release exclusivo. Quando você vai dar uma exclusiva para alguém, tem que ser exclusiva. Não pode dizer, eu vou mandar um release exclusivo para você, e aí você enviar para outros meios de comunicação, para outros jornais, enfim, para o meio para os jornalistas, para o meio que lhe interessa. Então, já não é exclusivo. Tem que ter também honestidade e ética nesse sentido, né? Ética sempre e se você está prometendo um release exclusivo, você não pode sair também disparando o release para para o seu meio inteiro. Enfim, também tem que pensar nisso. E a adequação. E a adequação a gente pode pensar ali, ele também vai estar em vários tipos de release, né, dentro de critérios ali, no release dirigido, no release segmentado. Então, eu tenho que adequar meu release àquele contexto, àquela realidade e trazer a importância, porque aquela informação que eu estou passando, ela está conectada aí ao que está acontecendo, ela está contextualizada. Né? Então, isso não é só adequação ao contexto, mas adequação também às editorias. No próprio release segmentado, você pode ser você pode enviar vários releases, enfim, mas tem editorias específicas que você não pode enviar o mesmo texto. Eu digo, quando eu uso a expressão não pode, é porque não deve, mas eu uso não pode, porque eu sou bem vamos dizer assim, criteriosa nesse sentido. Então, muitas vezes, você tem um release uma informação ou um tema que vai dar um release, 2 releases, 3 releases
um para cada editoria, então você tem que adequar. É outro ponto crucial e problemático. Então, o assessor faz um texto só e envia para várias editorias, né? Então, tem que prestar atenção nessa questão da adequação. Claro, você pode muito bem escrever um release para ali, para o caderno de cultura, e ele muito bem ser aproveitado lá em economia. Mas você escreve um release para o caderno de economia e outro para o de cultura, porque cultura e economia, dependendo do seu desempenho jornalístico, você pode fazer um release, né, segmentado, né? Um release para cada, ou vários releases, né, dentro da adequação e da personalização. Né? Então, a gente vê muito que se tem hoje, eu sei, mas é a correria. Não, gente, são problemas que acontecem há muito tempo. Não é só por conta da tecnologia, não é só por conta de uma rapidez imposta pela tecnologia. Eu sei que tem a carga dentro de toda essa conjuntura, né, que o jornalismo vive hoje. E quando a gente fala no assessor de imprensa, o assessor de imprensa é um jornalista que tem que pensar a cabeça de jornalista. Inclusive, não colocar, não transpor, né, essa questão do tempo para o seu trabalho. Né? Não transpor dessa maneira. Então, eu faço um texto só de release e envio para todo mundo. E muitas vezes o jornalista pode até não ler mais o seu release, porque essa pessoa, né, esse assessor de imprensa, ele manda esse release para todo mundo. Isso não tem nada a ver com a minha editoria, isso não tem nada a ver com a minha linha editorial. E ele percebe que o jornalista está mandando assim, se colar, colou, né, o assessor de imprensa. Se colar, colou. Quem publicar, publicou. E não é bem assim, é um trabalho minucioso, é um trabalho criterioso. A gente tem alguns pontos importantes aqui, que eu botei esses dois tópicos que a gente pode destrinchar. A questão da publicação. Muitas vezes o assessorado acha que, porque foi enviado o release, o veículo de comunicação tem que publicar. Não é bem assim. A publicação fica a critério do veículo. Isso vai depender muito do trabalho da assessoria de imprensa. Então, criar bons laços com os jornalistas tem a ver muito com o seu desempenho no dia a dia, com o seu modo de atender um telefonema, de passar uma informação e também com o material que você envia aí para os veículos de comunicação, tá? Então, como eu falei anteriormente, se o seu release ele preza ali pelo interesse público, e se você sabe adequar, se você sabe personalizar, porque a estrutura, né, a técnica, ela tem que estar aliada a essas reflexões, senão vai ser técnica por técnica. Então, aí é que entra realmente, como eu falei, o feeling, né, jornalístico. E, em primeiro lugar, está o interesse público e não o interesse do assessorado, tá? Então, essa questão do jornalista, assessor, ter que raciocinar como se estivesse numa redação. Então, o que eu, enquanto jornalista, se eu tivesse uma redação, seria interessante publicar na minha editoria. Então, vocês têm que pensar sempre nisso quando forem escrever um release. Por isso que a gente tem os tipos de release e vocês têm que estar ali, guarda direitinho, pesquisa. Não, eu acho que para essa editoria, esse tipo de release é mais adequado. Além do seu bom relacionamento. Mas sempre ter em mente que o veículo de comunicação e tentar explicar para o seu assessorado não é obrigado a publicar, né, o seu release. Tá? No formato e estrutura, eu botei aí algumas dicas que a gente pode até questionar algumas coisas, né? Os espaços, né, que a gente tem. O indicado pela norma, pelos livros sobre assessoria, de imprensa, né, sobre release, enfim, eles indicam 25 a 30 linhas. Só que a gente tem
uma rotina nas assessorias, por isso que eu digo que o release não perde a importância, que os jornalistas estão cada vez mais assoberbados e com menos profissionais trabalhando ali. Só que se você manda um release ruim, envia um release ruim, mal estruturado, vai ser mais trabalhoso para ele, para buscar mais informações, enfim, pensando nessa correria do dia a dia. Essa questão das linhas, isso depende muito do tipo de release que você está escrevendo. Num padrão indicado é isso, um release padrão. Mas a gente tem variações. O release deve acompanhar ali, ocupar o espaço que ele merece, tá? Então, por isso que é bom você pensar muito no tipo de release que você está utilizando para poder disparar para a imprensa, tá? Deixa eu só... Então, os textos, eles têm que estar cada vez mais, né, alinhados ao padrão informativo. Então, você não pode esquecer disso, tá, gente? Se você precisa de um release de opinião, há necessidade, aí sim, é um release maior, né? É um release que não tem tanto que seguir esse critério, mas nos releases, de uma maneira geral, eles devem se seguir esse critério. Então, até para facilitar o trabalho do jornalista, tá? Título e subtítulo, né? A gente pode pensar aí num título direto e informativo, assim como o subtítulo, que vai destrinchar o título. Como eu falei para vocês, o critério aí não é você colocar o nome da empresa do assessorado no título, não é muito recomendado, tá? Porque senão vai parecer que é promocional. Coloca lá no corpo do texto, tá? Então, título curto, subtítulo aí destrinchando um pouco mais e deixa para aparecer o nome da organização, da instituição, enfim, aí a partir do lead, tá? Então, a gente tem aí algumas dicas para vocês. Textos com frases ativas, com substantivos e verbos, de preferência no presente, a não ser quando é um release de cobertura, que é que você envia quando o jornalista não participou daquele evento que você enviou antes, convocando para um evento, ele não participou, ele solicita um release de cobertura, você envia, aí sim é no passado. Mas se é seguindo o critério do que ainda vai, né, ou do que está acontecendo, do que vai acontecer, ou do que está acontecendo, tem que seguir essa linha, né, dos verbos e substantivos, tá? Então, no primeiro parágrafo, a gente tem o lead, o tão adorado lead de todos nós, né, que vem com aquela fórmula que também a gente já conhece, vocês já conhecem, o que, como, onde, quem e por quê, tá? Então, dependendo, inclusive, do tipo de release, você pode até dar mais ênfase ao que, né? Ao que e onde, né? Dependendo do tipo de release. E aí a gente tem um sublead, que o indicado é ter ali um parágrafo, no máximo dois, dependendo também do tipo de release, mas assim, no padrão geral, a gente segue essa estrutura, tá? Pensar sempre concisão e objetividade, tá, gente? Não é um texto jornalístico, pensa sempre nisso, não é promocional. Façam o seu assessorado entender isso. O mais difícil é fazer o assessorado entender isso. Mas, de resto, vocês devem sempre seguir aí dentro dessa estrutura de um texto jornalístico, tá? De um texto direto e informativo. O destaque para datas e locais do evento, no caso, o release é muito utilizado para divulgar eventos, tá? Por exemplo, você tem Skol Beats, promove, vamos dizer que a Skol Beats está promovendo aí um evento, vamos dizer que a gente não tivesse na pandemia, tá, gente? Um evento, ou até com a própria pandemia, mas vamos pensar fora da pandemia, que eu estou muito nesse sentido. Um grande evento, um festival internacional, trazendo vários músicos, vamos pensar ali em festival, lá naquele museu do Brignan, imagina, e quer divulgar, então tem que dar aí o destaque para datas e locais, né, que o evento vai acontecer, tá?
Deixa eu ver aqui mais umas dicasinhas que eu trouxe para vocês, tá? Outra coisa, né,